eu vejo o meu filho chorando, vendo um jogo, e ele não torce pro Cruzeiro, né? Ele é colorado, mas aquilo ali não tem preço e me obriga a estar viajando mais e ver os clubes que eu Muito joguei. legal. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O que o Pedrinho tá fazendo, daqui uns dias vai sair as imagens que eles vão estar inaugurando uma parte nova do clube. Já é muito mais do que a gente tem aqui, como CT, estrutura, e o que eles vão ter agora. Vocês não têm noção, é covardia. É covardia. E isso é sinal que o Cruzeiro vai ser campeão? Rafael Sobis, ex-Cruzeiro, agradeceu o carinho recebido pelos cruzeirenses no último domingo, dia de clássico lá no Gigante da Pampulha, empate Cruzeiro 0, Atlético 0. Um abraço aí pro CDD, ó. O Rafael Sobis, além de mandar um abraço aí pro CDD, rápido e rasteiro, também não gosto de falar com bêbado, né? Ele enalteceu o trabalho feito aí pelo Pedrinho do Cruzeiro e principalmente o trabalho feito na Toca da Raposa 2. Vale lembrar, turma, que o Rafael Sobis se despediu no próprio Cruzeiro, lá naquele jogo contra o Náutico, última rodada da Série B de 2021, que acabou sendo não só a despedida do Sobis, mas também do Ariel Cabral e do goleiro Fábio do Cruzeiro. Ele também falou um pouquinho sobre esse dia e como está sendo o pós-carreira dele. Vale lembrar que o vídeo completo aqui é do 4D TV, para vocês conferirem lá, fechou? Vem pro jogo, vem pra Betfé, parceira do Cruzeiro e do CDD. Só clicar agora no link fixado nos comentários. Que é isso, cara? Que é isso? Pô, Bigode, Tá no se tu estilo, tivesse hein? me dito que o cara tava nessa paleta aí, nessa estica, pô, teria me preparado, cara. Nem, olha, não lembro a última vez que eu botei um terno. Mas se eu tirar isso aqui, eu tô igual todo dia. Não, mas é que, É o é que aí segredo. que tu te diferencia. E aí, cara, como que tá? Tudo bem? Só que em homenagem à torcida do Cruzeiro. Com todo o meu respeito, todo o meu carinho. Falei, hoje eu vou me arrumar porque eu vou falar deles. Passei 3, 4 dias em BH. Velho, tipo assim, uma coisa surreal que eu vivi. Maravilhoso. Vi o jogo clássico, né? Senti um pouquinho daquilo que eu jogava, da época de quando eu jogava. E foi maravilhoso. Hoje já estamos aqui, viajamos, já estamos aqui felizes da vida, mas hoje eu estou em homenagem à torcida do Cruzeiro que me recebeu tão bem Chegou lá. já tarde, né? Chegou já tarde. Por favor. A torcida do Cruzeiro conseguiu te emocionar mais uma vez, senhor Rafael Sobis, né? Tem aquele episódio emblemático que é a tua despedida. 63, 65 mil torcedores que foram te dar ali o adeus, né? O teu encerramento de carreira. E no clássico ontem tu foi como espectador / torcedor do Cruzeiro. Foi. E aconteceu uma coisa muito, muito absurda, assim, que eu tava no camarote vendo o jogo, e aí quando veio eu desço e olho pro meu filho Nicolas, que me acompanhou, e aí eu olho pra ele assim, ele faz assim pra mim, ó, ele sentado, eu em pé, ele faz assim, ó, com o olho cheio de lágrima. Falei, o que foi, filho? Se engasgou? Ele tava com uma água na mão. Ele, não, pai, isso aqui é muito foda. Eu tô lembrando aquilo que eu vivi há 3 anos atrás. Querido. E começou a chorar, se lavando em lágrimas. E tipo assim, a potência da coisa, né? Eu não tinha voltado com o estádio lotado, né? Eu fui a BH, mas não tinha jogo, foi num dezembro e muito rápido. E voltar e ver assim, rever amigos, ver família, que eu tenho famílias em BH, e o meu filho tá comigo, e ele lembrar desse momento, porque ele tava no campo quando eu deixei de jogar. Ele tinha, sei lá, 12 anos, hoje ele tá com 15 para 16. E quando ele me falou assim, pá, a gente se abraçou assim. Eu, como pai, também dei uma choradinha, mas ver o meu filho dar valor ao que ele viveu com o Cruzeiro, não tem como eu não me emocionar, não tem como eu não ser agradecido. É difícil comparar quem gosta mais de mim, mas, cara, a torcida do Cruzeiro é um negócio absurdo, 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 absurdo. E eu sou muito, muito agradecido. Visitei o clube tá maravilhosamente bem. Tem um dono, o cara tá organizando tudo, tá deixando o clube competitivo novamente. Então, eu poderia ficar aqui o programa todo falando sobre esse meu fim de semana com o Cruzeiro em BH. Muito, muito, muito legal. Talvez nem seja o caso, né, de tu estabelecer uma competição para ver quem goste mais de ti.
A torcida do Fluminense gosta de ti, a torcida do Inter gosta de ti, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Tigres, onde tu jogou, gosta de ti. É sinal de que tu teve identificação e profissionalismo. Eu respeitei. Respeito. Profissionalismo. Então, às vezes a gente fala aqui, mesmo não tendo jogado, que o que fica do futebol é isso, né? Hoje eu vivo. É esse conselho que eu dou para os atletas. Hoje é o conselho que eu dou para os atletas, assim, ó. Cara, se portem como pessoas. É isso aí. Deem boas entrevistas, abram as portas que o futebol te dá, porque os 35 chega. Para alguns mais, para outros menos. E o que tu vai colher depois vai de acordo com o que tu plantou. E eu bato muito na tecla que eu falo sempre, ó. Eu nunca fui um bom jogador, eu fui muito, muito dedicado, mas o respeito que eu tenho de todos os torcedores foi da forma que eu vesti a camisa, a forma que eu respeitei as cores. E isso é o que fica no pós-carreira, tá? O jogador que não é correto, que sacaneia, que vai pra lá e pra cá, pro mundo empresarial, pro mundo fora do campo, a conta chega. Então, plantem coisas boas, abram as portas que a vida dá, sejam boas pessoas, triunfem, aproveitem a grana que ganhem e estejam com boas pessoas, porque o pós-carreira é bom pra caramba também. Olhem os bons exemplos, porque passa muito rápido. Passa. A carreira passa muito. Passa. Eu lembro que o Klemer falou uma vez pra mim que o Klemer tava com uma pancinha aqui. Uma pochetezinha. E eu começava a zoar ele. Ele falou, vai, moleque, tu tá com 20 anos, vai chegar até os 35, tu vai ver. Eu não cheguei a ter essa pochete, mas eu trago... Aí, os 15 anos passaram muito rápido. É muito rápido. Muito rápido e hoje eu já sou um cara retirado do futebol e poder viajar. Eu tenho que ir mais a BH, eu tenho que ir mais pro Rio. Eu vou pro Rio de Janeiro, mas às vezes eu não quero incomodar o clube, né? Eu sei que quando o clube tá jogando e jogador incomoda às vezes, mas eu tenho que visitar o Fluminense, eu tenho que estar mais em BH, tenho que estar mais no Rio, tenho que daqui a pouco tirar um tempo e ir pro Ceará, porque eu plantei coisas muito legais, e com o tempo a gente vai trabalhando, a gente vai se perdendo, e aí quando eu vejo o meu filho chorando, vendo um jogo, e ele não torce pro Cruzeiro, né, ele é colorado, mas entendendo a grandeza daquilo ali, o que aquilo trouxe de legal pra nossa vida, até como da gente viver bem hoje, ser por causa disso, aquilo ali não tem preço e me obriga a estar viajando mais e ver os clubes que eu joguei. Muito legal. Um beijo para toda a torcida do Cruzeiro, né? Eu estive lá no Cruzeiro esse fim de semana. Vocês não têm noção. O que o Pedrinho tá fazendo. Daqui uns dias vai sair as imagens que eles vão estar inaugurando uma parte nova do clube. Senhor Felipe Gamba. Olha, o que o Cruzeiro tinha já é muito mais do que a gente tem aqui. Como CT, estrutura. E o que eles vão ter agora? Vocês não têm noção, é covardia. É covardia. E isso é sinal que o Cruzeiro vai ser campeão? Não. Não. Isso não quer dizer nada. Só que quanto mais estrutura tu tiver, quanto mais grana, claro, mais tu pode competir. Mais os jogadores vão querer estar lá. Cara, tá um troço absurdo o Cruzeiro. Vocês vão ver daqui uns dias. E a gente vem para os nossos clubes, cara, não adianta nós, assim, pessoas normais, ir lá e ver, não, mas são as melhores máquinas. Não, mas a grama é boa. Mas a estrutura de um futebol é muito maior do que vocês imaginam. Que se necessita aparelhos. Velho, e o Cruzeiro é um clube hoje que tá voltando. Tá bem, mas tá voltando. O Cruzeiro, há 3 anos atrás, tava na draga. E já tinha uma estrutura muito melhor que os dois clubes gaúchos. E imagino que melhor que a do Juventude. Então, velho, nós estamos assim, ó, anos-luz. Enquanto a gente tá aqui no Sul, tá vendendo almoço para comprar janta, os caras estão investindo 50, 100 milhões no CT. Mas aí, Sobes, a gente vai entrar num outro ponto aqui. A gente vai voltar, né? Mas vamos especificar no Inter, tá? Vamos falar do Inter, que a gente tá falando do Inter sobre isso. Que daqui a pouco a nossa régua vai ser se contentar com o estadual, cara. A régua aqui, nossa, Inter e Grêmio, vai ser se contentar com o estadual. A régua aqui, nossa, Inter e Grêmio, vai ser se contentar com o estadual. Porque tu olha assim, ó, e Copa do Brasil, eventualmente tu pode ganhar. Só que, vem comigo, tá? Se um time tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, Copa do Brasil vai ser a terceira sempre. Ela só vai passar a ser prioridade quando tu não tiver Libertadores
e quando tu não tiver mais chance no Brasileiro. O que pode ser tarde demais, às vezes. Perfeito. E a Copa do Brasil hoje ela atrai mais porque ela paga muito. Paga muito. Ela atrai mais. Então, a Copa do Brasil, por pagar muito, ela deu uma esculhambada também. Os caras já... O que era a terceira, daqui a pouco os caras falam, meu, vamos ficar aqui, mas pá, se a gente meter uma Copa do Brasil... Isso. Então ela veio pra bagunçar também. Porque assim, tu falou da estrutura do Cruzeiro. Eu concordo, a estrutura ela pesa. Mas mais do que a estrutura é a mentalidade. A mentalidade do clube. A mentalidade do clube para contratar um jogador. Aí ele vai lá e explica o projeto pro jogador. Qual é o teu projeto? Cara, a gente tem um projeto que a gente paga 3 pau pro Gabigol, a gente paga 2 pau pro Fabrício Bruno, que a gente tem um projeto de ganhar competições e buscar protagonismo. Isso convence o jogador. Sim. Buscar protagonismo convence o jogador. Sim. Toca da Raposa. Tem um hotel dentro. Eles têm câmera hiperbárica e não sei o que. A gente não tem aqui, cara. A gente não tem. A gente começa a ficar pra trás. Mas não é que... quando eu falo aqui da vivência que eu tive de futebol, que a gente vai se contentar com pouco e as torcidas, elas não têm noção da diferença que tem. Os títulos que nós conseguimos, né, Inter e Grêmio grandes, que os fizeram grande, isso não vai voltar. Se a gente ganhar, vai ser casualidade. É horrível falar isso, mas quando tu começa a dar uma volta e ver os outros clubes, tu fala, cara, não tem como. Por quê? O que faz também esses clubes estarem melhor? Porque eles têm uma estrutura de recuperação melhor. É uma estrutura de recuperação melhor. Tem exame dentro do clube. Tu não precisa ir para o hospital. E chegou no Brasil, felizmente, num contexto geral, e infelizmente para nós gaúchos, chegou o alto nível. O alto nível, eu falo de estrutura. Tem aparelhos que tu vai ter, que tem pessoas que tem que ser muito especializado para mexer. Não é qualquer médico. Fazer exame dentro do clube. Piscina disso, piscina daquilo, recupera daqui, entra numa máquina que tu consegue se movimentar sem mexer na lesão. Tu machucado, tu tá se exercitando. Aqui, tu machucado, tu fica 7 dias sem se mexer. Isso muda o jogo. Isso ganha o jogo hoje. Então, assim, aí tem um campo lindo sintético para tu, quando jogar contra os times, tem sintético. Aí o Cruzeiro tem isso. Tem 3 gramados maravilhosos de outros campos. Como eu falei, um hotel. Tem tudo. Tem horta dentro do clube. Se o pessoal não entender que isso muda o jogo, que isso é o que faz o diferencial hoje, para tu render mais e recuperar mais, e quem tem dúvida, entra no YouTube aí, que é aqui no canal que a gente tá, e vai ver a estrutura do Palmeiras, vai ver a estrutura do Flamengo, que hoje o principal para você ganhar um jogo é o fora do jogo. Tem jogador que mora no clube, que prefere ficar no clube do que ir para casa, porque tem que estar bem. E Gamba, hoje, cada mês que passa, a nossa distância... Aumenta. É sinal que nós não vamos ganhar nunca? Claro que não. Claro que não. Mas, hoje já não tem a igualdade de anos atrás que fez os times gaúchos serem grandes. O que tu tá concluindo? Tem jeito de ser que é jogo chato. Chatinho, né? Do Retiro, né? Mas o Cruzeiro ganhou do Sport, que deu a primeira machadada, achou já, e aí depois seguiu batendo, né? Um time muito frágil, com 20... Tabela, cara. Com 20... Tem Sport tem 2 pontos, cara. Com 20 minutos, mas uma hora eles vão ter que ganhar, entende? E na fase que a gente tá, pode ser contra nós. Será? Ninguém vai ficar um campeonato sem vencer. E, cara, a torcida xingando o treinador que tava fazendo sua estreia. O Antônio Oliveira. Com 20 minutos chamando de burro. Olha o nível que tá o nosso futebol. Paciência zero. Giovanni Jesus mandou R$10. Dezinho? Grande Sobes, grande fã. Sabe que não vai parar o campeonato? Quem que é esse Giovanni Jesus aí? Eu conheço um Giovanni Jesus. Que jogou comigo no Cruzeiro. Mas não é ele. Não pode ser. E agora? Não pode ser. Ele tá nos Estados Unidos. Sabe por que não vai parar o campeonato? Porque os clubes só pensam neles. Cereja do bolo. Giovanni Jesus mandou R$10. Sou eu mesmo, cara! Sou eu mesmo, cara. Eu batia em você no campo, ponto de exclamação. Será que não é? Não é. Me manda uma mensagem se for você, seu desgramado. Ele tem teu WhatsApp? Tem. Cara, tem. Dá pra segurar um pouquinho só pra eu fazer uma investigação de quem é esse cara? O Giovanni era um menino que jogava comigo no Cruzeiro.
Murilo Ferrari mandou R$5. Um grande abraço da família Colorada, Rio Grande, RS. Valeu, Murilo, grande abraço. É ele? Tá no Dallas, ó? Se for ele... É ele? Esse menino... FC, 23 anos. Eu dava muita dura nele, porque uma potência jogar no Cruzeiro, naquela fase ruim do Cruzeiro. Só que garotão, né? Daquele jeito, eu falava, faz assim, faz assim, faz assim. E esses Fez um dos gols aí contra o CSA na última rodada da Série tempo B. atrás ele me mandou uma mensagem que me deixou muito, muito, mas assim, Ó, tá aqui muito no feliz. Cruzeiro, ó. Ele me deixou muito feliz. Se for ele, tá? Ele falou, Rafa, depois que eu vim aqui pra fora, eu entendi tudo que tu queria falar. Bah, aqui é outro mundo. Profissionalismo, coisas que eu fazia lá. Ele não esqueceu. Me dá vergonha e não tem como fazer aqui. Porque eu falava, cara, tu tem potencial pra ir pra fora e, né, arrebentar. Então, quando o cara manda uma mensagem dessa falando que eu impactei de uma maneira positiva na vida dele, cara, tô feliz da vida. A ponto de ele nem querer voltar mais. Estados Unidos, tá feito. Bota em dólar o superchat, né, Giovanni? Vai botar... Se é o Giovanni Jesus ou não, acho que jamais saberemos. Mas falando definitivamente aí do Rafael Sobis, eu não sei vocês, mas eu passo todo o pano aí pro Rafael Sobis. Vocês lembram, né, que ele falou há uns anos atrás que entregou, não quis entrar na área para ajudar o Inter. Sendo que na época o Cruzeiro já não disputava nada. Tava cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, não disputava nem rebaixamento, nem vaga para Libertadores lá em 2016, tanto que o Inter dele foi rebaixado. Mas, cara, sinceramente, sobre o Rafael Sobis aqui pelo Cruzeiro, tem nem o que falar, né? Sempre representou, ou ao menos tentou. Tantos jogadores aqui vieram pro Cruzeiro só para receber e depois, ó, não estiveram nem aí com essa camisa 5 estrelas. Sobis foi artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017, que o Cruzeiro foi campeão. Mais uma vez ele foi campeão pelo Cruzeiro em 2018 e voltou simplesmente no pior momento da história do Cruzeiro, em 2020, quando começou a disputa da Série B e ficou até o final de 2021. Não conseguiu acesso, mas também com aquele time com os salários atrasados, ao menos evitou o rebaixamento do Cruzeiro naquela época. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Sobis falando da diferença dos clubes gaúchos para os clubes mineiros, necessariamente o Cruzeiro, sobre a despedida dele, ele falando sobre a Toca da Raposa, muito bacana, né? Vale lembrar que o link da entrevista do programa completo aqui nos cards para vocês acompanharem. Fechou? Fui!